Vamos trabalhar hoje num projeto no estilo Mixed Media, que é uma mistura de técnicas que eu gosto muito de fazer. Vamos utilizar uma moldura em 4 partes de tábuas de pinos, que depois será unida a uma placa de MDF de 3 milímetros. Vamos fazendo uma textura com uma espátula bem aleatória, bem leve, dando batidas ou esticando, e já sobre ela vamos utilizar um fundo feito no stencil. Nesse caso eu utilizei 2 modelos de stencils que depois eu coloco para vocês a referência. Vou colocando em pedaços aleatórios sem muita pretensão de fazer o desenho exato. Um pedaço aqui, outro pedaço ali, deixando espaços para depois colocar o outro desenho. A proposta é fazer volume com vários desenhos que depois vão ser realçados. No final vocês vão entender, essa técnica é utilizada bastante em cima de relevos. Para isso eu preciso de massa, que nesse caso eu estou usando a massa para madeira da Souvenir. Pode ser usada massa textura, massa para modelagem, existem várias marcas no mercado. Vamos preenchendo. Pronto, pode ver como ficou toda preenchidinha. Enquanto ela descansa, vamos fazer a parte do fundo dessa tábua de MDF 3 milímetros. Coloco a massa textura, a massa para madeira, espalho e tem esse rolinho de textura. Passo para ficar bem crespinho, vai ficar parecendo um chapisco. Depois eu pego a espátula, em alguns lugares eu vou alisando, para ficar meio parecido com um grafiato. Enquanto descansa e seca, vamos preparar as resinas. São vários modelos, corações, corações alados, um busto, algumas asas. E nesse caso, a resina transparente, resina epóxi transparente. Para receber a pintura, ela precisa de um primer ou de uma tinta chalk. Nesse caso, eu usei a tinta chalk trigo. Enquanto ela descansa, passei 2 camadas, vamos voltar às partes que foram feitas texturas. Precisa ser lixada para deixar igualada e deixar bem o toque suave, sem arrepiar. Agora vamos fazer uma pátina meio bagunçadinha, eu diria que ela é uma pátina aguada, tá? Também sem pretensão, usando as cores siena natural e areia lunar, ambas da Acrylex. A minha ideia é deixar manchas, mesclando as 2 cores. Tinta e água vão fazendo essa composição com pincel macio. Aí você escolhe o lado que quer deixar mais forte, mais fraco, enfim, né? São cores que eu uso bastante. Deixa secando e voltamos para a moldura. A moldura agora já devidamente seca e lixada, vamos passar a tinta PVA preta, pode ser acrílica, em toda a peça, cada peça da moldura, os 4 cantos. Eu preciso que essa etapa seja feito um preto muito bem passado, ou seja, uma camada bem passada, bem caprichada, ou 2 de tinta preta, não pode ficar nenhum cantinho branco. Vamos utilizar agora, voltando enquanto seca a moldura, voltamos para os apliques em resina que já estão secos. Vamos utilizar as cores metálicas ouro, cobre e bronze, tintas metálicas Acrylex. Em algumas etapas, em algumas partes, vamos colocar uma mescla das 3 cores. Estamos fazendo agora com a tinta ouro. Agora vamos para a tinta cobre.
deixa um destaque e um pouco entra sobre a tinta ouro. Vamos fazer o mesmo processo com a tinta bronze. Vai ser uma mescla com os 3 tons, com as 3 cores metálicas. Dando batidinhas, ora em cima, ora em lugar separado. Procurar cobrir bem, sem nenhum pedacinho que apareça a resina sem tinta. Pronto, tintas mescladas, deixa descansando, vamos às asas e ao coração alado. Agora vamos usar somente a tinta metálica ouro. Tinta acrílica metálica da Acrylex. Preciso que sejam passadas 2 camadas bem caprichadinhas. Volta a descansar, vamos pegar agora o busto. Esse busto será pintado totalmente na cor preta, pode ser PVA ou acrílica. Também 2 camadas bem passadinhas, deixando um preto bem fechado. Deixa descansando, vamos voltar à moldura. É preciso que cada etapa tenha o seu tempo de secagem natural. Vamos agora voltar à moldura e nós vamos fazer uma pátina seca. Vamos utilizar verde musgo, verde pistache, caramelo, siena natural fumê e areia lunar. Vamos fazer uma mescla com essas 5 cores, sempre usando a técnica do pincel seco, que é feita geralmente com um pincel de cerdas duras, esse de cabo amarelo, poçando a tinta, estirando muito bem o excesso, como pode ser visto no vídeo. Passamos esse verde musgo, que vai realçar o relevo da textura que foi passado preto. O que eu quero é que o verde apareça mais que o preto. Esse preto vai ficar apenas no baixo relevo. Passamos uma base leve sobre toda a parte da moldura pintada em preto. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a tinta verde pistache. Perceba que não fazemos em todos os lugares, deixamos alguns lugares mais, outros menos. Nesse caso, vai evidenciando o relevo superior. Eu recoloquei a moldura da forma original para que os relevos feitos com a massa textura se encaixem para poder fazer o desenho correto. Nesse caso também vai facilitar porque a luz e sombra permaneça na continuidade da moldura. Vamos mudando as cores de acordo com a necessidade e o gosto de cada um. Essas cores podem ser substituídas a seu gosto. Você pode colocar as cores que você mais gosta. Imagine uma moldura dessa feita em tons de azul, que bonito ia ficar. Ou mesmo em tons de marrom, marrons e beges também. Vai do gosto. Isso é uma coisa muito pessoal. Como eu tenho uma afinidade muito grande com tons bege, caramelo, siena natural, eu uso muito esses tons. E nesse caso eu coloquei o verde para dar um contraponto, uma diferença bem boa, né? Um contraste. Agora eu estou colocando o caramelo e o siena natural
para dar uma iluminada e uma quase que enferrujada. Não chega a ser um ferrugem, mas é para dar o tom de ferrugem que eu gosto muito. Perceba que eu sempre procuro clarear. Eu vou do escuro para o claro, tá? Agora nós vamos deixar a coisa mais vibrante. Vamos usar o turquesa, o laranja e o telha. Agora estamos usando o telha para dar um tom mais enferrujado. Procure secar entre uma cor e outra para não ficar buracos. Se você usar o pincel sobre uma tinta molhada e quiser fazer uma pátina seca, e a tinta de baixo não estiver devidamente seca, vai acontecer de fazer buraco. Então, seque bem e o pincel tem que estar com muito pouca tinta. Já dei toques de laranja, agora vamos com o turquesa. A ideia é deixar essas cores bem vibrantes mesmo. Naturalmente, no caso do turquesa, vamos colocar bem pouquinho. Eu quero que evidencie os tons de verde e laranja aí. Nesse caso, eu estou dando mais batidinhas para poder deixar o azul mais evidente. Mas se quiser, pode fazer também só dando toques de movimentos redondos. Bem seco, agora eu pego o betume em cera da Acrylex e vou dando uma queimada boa em alguns lugares, geralmente mais nos cantinhos, nas bordas, não é? Ora em cima do laranja, ora em cima do azul, mas sempre procurando dar aquele ar de queimado, de coisa velha, de sujo mesmo, né? Dando batidinhas com um pincel de cabo amarelo pequeno. Uma outra variação dessa técnica seria também passar o betume em cera nele todo, com pincel de cabo amarelo, e depois tirar com um paninho macio. Mas essa proposta eu quis deixar ele bem vibrante para depois fazer a dobração. Agora, com a pasta Gold Fix, ouro velho, passada com o dedo em alguns lugares, não precisa ser passada em todo. Eu passo com o dedo em alguns lugares, preferencialmente nas partes mais escuras e até, inclusive, na junção das cores. E aí ele vai disfarçar essa variação de cores tão fortes, ela dá uma quebrada. Passamos agora para os adornos as resinas que vão ficar sobre as molduras. Esta asa eu pintei de dourado, vocês viram que eu usei a tinta metálica ouro. Agora vamos passar o verniz mordente, porque eu quero deixar esse ouro bem evidente. Enquanto o verniz mordente seca, vamos para o busto. Esse busto foi passado tinta acrílica, tinta PVA, 2 camadas bem passadas. Agora vamos fazer uma pátina seca, um pincel seco, agora com pincel macio, certo? Vamos usar laranja, cena natural, perdão, laranja, caramelo e turquesa. Laranja, caramelo e turquesa.
Estamos passando primeiro a tinta caramelo, um pouco da laranja, pincel seco, volto a dizer, pouca tinta, tira bastante o excesso e vem esfregando sobre a cor escura, nesse caso, sobre o preto. Em alguns lugares eu forço um pouquinho mais para ficar mais claro. Agora limpa bem e vamos ao turquesa para fazer uma mescla. Ele vai ficar com essas três cores, uma sobre a outra em alguns pontos. Algumas vezes eu dou uma batidinha para deixar mais evidente o tom. Gosto dessa mistura, dessas nuances que fica, gosto muito. Secando e agora passando a mesma pasta Gold Fix Ouro Velho sobre as rosetas que esse busto tem na cintura. E também em alguns lugares da peça. Nesse caso eu passei na parte de baixo, ali no corpo, e na parte da frente. Deixei as rosetas bem mais evidentes. Então, o busto agora, só um retoque final e ele está pronto. Nas partes de apliques, onde nós fizemos aquela mescla dos três tons de tinta metálica, agora passamos o betume em cera com um pincel de cabo amarelo, bem passadinho, e tira o excesso superficial com um paninho de malha bem macio. A ideia aqui é envelhecer essas peças e deixar o baixo relevo mais escuro. Dar uma quebrada nesse ouro, bronze e cobre. Tire o excesso. Se tirou demais, volta a passar. E eles vão ficar todos envelhecidos. Lembra que nós passamos verniz mordente na asa maior? Agora nós vamos usar um papel transfer. Esse papel transfer ele vai conferir à peça um brilho extra. Ela tem uma parte fosca atrás, prateada, e a parte de cima ela é um ouro muito brilhante. Então, com o verniz mordente, vamos colocar pedaços com a parte brilhante para cima e a parte fosca prateada encostada na peça. Fricciona com a pontinha, com a parte gordinha do dedo, ou então com um paninho, e retira delicadamente, ela vai transferir o dourado para a peça com mordente. Voltamos à moldura, que agora vai ser fixa. Nesse caso eu usei uma cola especial, né? Ela pode ser tipo cola prego. Cola, e eu coloquei também algumas gotas de Tec Bond, Super Bond, cola instantânea, enfim, não é? Coloquei sobre a moldura, sobre a placa de 3 milímetros, já previamente feita a pintura seca. Agora vamos fazer a composição. As resinas eu gosto também de colocar essa cola especial, que é uma cola de volume, ou então a cola pano da Acrylex, que é uma cola também que dá o volume. Porque a resina geralmente ela fica um pouco côncava. Coloco a posição, coloquei o busto. Bem centralizadinho. Agora nós vamos colocar todas as peças ao redor da moldura a seu critério.
Dei uma lustradinha, por ser betume em cera, um lustro fica bonito. Pronto, agora é só colar e apreciar a obra feita. Amei esse projeto.